Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como milagre no dia a dia. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e eu vou ler do versículo 1 até o 16º, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu, atônito, para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Meu irmão e minha irmã, nós vemos que aconteceu a este homem, que a Bíblia nos mostra, nessa passagem de Atos 3, esse homem que nascera coxo de nascença, um milagre. Muitas vezes nós estamos acostumados a várias definições sobre milagre. Por exemplo, você pode falar: será um milagre eu conseguir pagar todas as minhas contas este mês, passar na prova que eu tenho que fazer na faculdade? Dizendo que isto é um milagre. Mas nenhuma dessas definições sequer se aproxima da verdade sobre o que de fato é um milagre. Um milagre é um evento sobrenatural, uma intervenção de Deus no universo natural, uma realização poderosa que não podemos reproduzir por nós mesmos, mas que só pode ser gerada pelo poder de Deus. Milagres são acontecimentos do dia a dia para o povo que anda sob a luz de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de milagres. Muitos desses eventos não apenas mudaram a vida de um homem ou de uma mulher, como também alteraram a vida de famílias inteiras e até mesmo o curso da história. Logo, quando declaramos que vivemos com base na palavra de Deus, estamos dizendo que nos baseamos em uma história, em uma tradição maravilhosa de milagres, em relatos sobre o poder sobrenatural de Deus para intervir, resgatar, prover, salvar, curar e libertar. Deus abençoa e provê os seus filhos por meio de milagres.
Senhor também usa os milagres para executar o seu juízo contra os inimigos e para fazer valer o seu plano e propósitos aqui na terra. Se você está planejando obedecer ao chamado de Deus para começar a viver em meio a milagres, comece a ler as Escrituras e a perceber a mão de Deus em ação. No livro inteiro de Êxodo estão registrados os milagres divinos, operados por intermédio de Moisés e de Arão, em seus esforços para libertar Israel do Egito e conduzir o povo hebreu à terra prometida. No capítulo 6 de Josué, é narrada a queda das muralhas de Jericó. Em 1 Reis 17 e 18, vemos alguns dos milagres realizados pelo profeta Elias. Ele profetizou uma seca em Israel e a chuva cessou de imediato. Profetizou uma fonte contínua de alimento para ele e a casa da viúva de Sarepta. Ressuscitou o filho de uma viúva. Subiu ao Monte Carmelo, enfrentou os sacerdotes de Baal e desceu fogo do céu. Em 2 Reis 6, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por todos os lados pelo cruel exército sírio. Ele orou e em seguida Deus abriu os olhos de seu servo e este enxergou os exércitos celestiais que estavam à sua volta. Em 2 Reis 6, do versículo 4 a 7, um dos servos de Eliseu usava um machado emprestado. Quando a parte de ferro do machado escapou da haste de madeira e afundou no rio Jordão. Ele recorreu ao profeta e Eliseu apenas jogou um galho na água e ordenou que o ferro do machado flutuasse na superfície. E, a seguir, pediu ao servo que simplesmente o pegasse. Entre os muitos milagres realizados por Jesus, podemos citar a transformação da água em vinho, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, a ressurreição de Lázaro, andar sobre as águas, a restauração de uma orelha cortada. No Novo Testamento, Pedro ora e Deus ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Temos também a cura por meio dos lenços de Paulo. Paulo ora e Deus ressuscita um homem. Há também os milagres na ilha de Malta. Deus operou sinais, prodígios e maravilhas por intermédio de quase todos os heróis da Bíblia. O milagre, referido na passagem que nós lemos aqui no início, é a cura de um homem coxo que pedia esmolas ao lado da porta do templo, chamada Formosa. Pedro e João estavam cuidando de suas tarefas cotidianas, como sempre faziam. No entanto, foi-lhes dada a oportunidade de agir em prol de um milagre. Os apóstolos certamente já tinham visto muitas vezes aquele homem mendigando à porta do templo. A primeira reação de Pedro e João poderia ter sido a de continuar o seu caminho, mas Deus queria interromper a rotina deles para realizar algo extraordinário. O Pai queria glorificar de modo público o seu Filho Jesus, mediante um espantoso milagre, e em seguida usar esse feito para chamar a atenção das pessoas e levar Pedro a pregar o Evangelho a todos que se encontravam no templo. E veja só o resultado. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Atos 4, versículo 4. As Escrituras deixam claro que continua sendo da vontade e do agrado de Deus operar milagres por meio de cada cristão hoje também. Na grande comissão, Jesus declarou de modo claro que os sinais acompanhariam todos os que crescem, e não somente os apóstolos, pastores ou aqueles que pregam no púlpito. Agora que você já sabe o que são milagres, vamos tentar compreender por que Deus opera os milagres. Então, saberá se o milagre pelo qual tem orado está alinhado com os 6 objetivos de Deus para os milagres. Nós vamos ver hoje algum deles e amanhã nós continuamos.
Deus começou a sua brilhante história de milagres de proteção no início da humanidade. Em Gênesis 4, versículo 15, lemos que o Criador colocou certa marca sobre o filho de Adão, para Caim, para protegê-lo de quem reclamasse vingança contra ele. Nos capítulos 6 a 8, vemos que Deus preservou a humanidade ao salvar de forma milagrosa Noé e a sua família do dilúvio. Em Gênesis 12 a 16, somos informados de que o Todo-Poderoso protegeu o seu amigo Abraão, enquanto este viajava para longe da sua terra natal, em busca da terra prometida, e incumbiu 2 anjos de defender o sobrinho de Abraão, Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor também enviou um anjo para proteger a serva de Sara, Agar, e o filho ilegítimo de Abraão, Ismael. O Senhor utiliza o seu poder miraculoso, até mesmo para nos proteger dos nossos próprios erros. Abraão cometeu vários, e um deles está registrado no capítulo 20 de Gênesis. Ele não contou a um rei estrangeiro que Sara era sua mulher. Abimeleque a levou para o seu harém, mas o Deus gracioso interveio de forma miraculosa para salvá-la e devolvê-la ao convívio com Abraão. Os milagres de proteção mais dramáticos que estão registrados no Antigo Testamento são aqueles relativos à libertação de Israel de sua escravidão no Egito. Primeiro, Deus enviou pragas para forçar os egípcios a aceitarem os apelos de Moisés e libertarem o povo do cativeiro. E isso culminou naquela terrível noite em que os primogênitos de cada família egípcia morreram. Os escravos israelitas seguiram as instruções do Senhor, ungindo os umbrais de suas portas com o sangue do cordeiro pascal, e nenhum mal lhes sobreveio. É por isso, meu irmão e minha irmã, que a gente vê que este era o sinal de que o Senhor lhes dera como garantia de que protegeria os israelitas da morte. E por fim, como sabemos, o faraó concordou em libertar Israel. Contudo, depois de tomar essa decisão, mudou de ideia e conduziu seu exército à caça dos israelitas, enquanto esses estavam acampados às margens do Mar Vermelho, apavorados com a ideia de se afogarem nas profundezas do mar ou serem capturados e mortos pelo exército egípcio. Mas Moisés corajosamente se dirigiu a eles e lhes disse: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Mar Vermelho se abriu e os israelitas caminharam para a liberdade, pisando em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, o mar investiu contra eles de forma impetuosa e todos se afogaram. Este é um poderoso exemplo de como Deus usa um milagre a fim de proteger o seu povo. E há muitos e muitos outros exemplos que nós podemos verificar no Antigo e também no Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, em Atos 12, do versículo 1 ao 11, vemos a história da ação divina a favor de Pedro, que miraculosamente foi retirado da prisão, onde aguardava a aplicação da pena capital. Herodes acabara de ordenar a decapitação de Tiago e intentava fazer o mesmo a Pedro, porque percebeu que perseguir os cristãos rendia-lhe um prestígio junto às autoridades religiosas judaicas daquela época, porque elas estavam frustradas em sua expectativa de que a morte de Jesus interromperia a divulgação dos seus ensinos e abalaria a solidariedade dos seus discípulos. Mas em vez disso, os discípulos de Cristo começaram a pregar com ousadia a respeito da ressurreição do Salvador.
um número muito maior de pessoas se voltava para Jesus, crendo que ele era o Messias. A proporção de seguidores de Cristo era maior do que quando ele estava na terra. Muitos sacerdotes e fariseus não estavam satisfeitos, e quando pediam ao governo romano que executasse algum dos apóstolos, todos eram favoráveis. Por isso, Herodes colocou os olhos em Pedro, mandando prendê-lo com a intenção de matá-lo. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro logo caiu no sono em sua cela na prisão. Além de encarcerado, ele estava acorrentado entre dois guardas. No meio da noite, apareceu um anjo na cela e soltou Pedro das suas correntes, conduzindo-o em segurança para fora da prisão. Eles passaram por 2 postos de sentinela e atravessaram o portão de ferro da cidade. Durante todo o tempo que esse milagre estava acontecendo, Pedro pensava ter uma visão. Quando caiu em si, entendeu que Deus enviara um anjo para resgatá-lo da morte das mãos de Herodes. É provável que você possa relatar ao menos uma situação na qual Deus tenha livrado você do mal, ou algum conhecido de um perigo iminente. E somente o Senhor sabe quantas vezes já te livrou do perigo, ou mesmo da morte, momentos de que você nunca se dará conta. E eu quero aqui resumir algo importante. Todo milagre tem um propósito. Alguns têm o específico objetivo de proteger o povo de Deus. Você pode até já ter sido o receptor de um desses milagres de proteção, sem sequer ter consciência disso. Mas quando você realmente testifica um milagre, há um outro propósito a ser cumprido. Sabe qual é? Edificar a sua fé. Então que nós venhamos agora orar, porque nós cremos em milagres, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós cremos em milagres. E nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha operar sinais, prodígios e maravilhas, operar milagres na vida do teu povo. Porque nós sabemos que para ti não há nada demasiadamente difícil. Entregamos a ti a nossa vida, de todos aqueles que nos acompanham aqui neste canal do YouTube. E que você seja hoje o receptor do seu milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você poderá enviar mensagem para nós, Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos, através do seguinte telefone: 0 operadora 12 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.